Olá, alunos do SERJ, aqui é o professor Herbert Dantas falando com vocês, uma disciplina de Geografia. Essa semana a gente vai corrigir alguns exercícios que a gente passou durante as 3 últimas semanas e realizar exercícios posteriormente quando acabar essa aula. Então é o seguinte, vamos começar aqui e no final da aula a gente vai realizar os exercícios, tá bom? Então, a qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para copiar alguma coisa que vocês erraram, corrigir alguma coisa, né? Marcar o que vocês marcaram errado ou corretamente. Então, eu vou seguir direto, mas qualquer hora vocês podem pausar o vídeo para poder, né, copiar ou fazer qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Então, né, essa aula aqui do 6º ano, com o tema Mapas, Representação do Espaço. Vamos à primeira questão, né? A geografia como ciência que estuda a relação do homem com a natureza. Para auxiliar esse estudo, utilizamos várias ferramentas. Uma dessas ferramentas são os mapas. Explique com suas palavras o que são os mapas para a geografia, né? Vamos à resposta. Os mapas são representações da realidade, né? Espaço geográfico em um plano ou globo, feitos com o objetivo de estudar, né? Então, pessoal, se você escrever alguma coisa parecida com isso, não precisa estar certinho como está aí, né? Mas se você falou que o mapa é a representação do espaço, da realidade, né? Um plano, ou numa folha de papel, ou no computador, né? Você está correto. Então tem que lembrar que o mapa busca, né, representar a realidade, ou seja, a Terra ou parte dela, né, no papel para se estudar, né, com vários temas que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Segunda questão, os mapas são uma forma de representar o espaço. Cite outras ou duas formas utilizadas pela geografia para representar o espaço, né? Além dos mapas, temos os globos terrestres, né, que não são exatamente mapas, mas sim representações esféricas da Terra, né, mas em 3 dimensões. E também temos as maquetes, que representam uma pequena parte da Terra, mas representam, né, as maquetes que tentam ser mais realistas, né? Então também temos os SIGs também, a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, duas formas de representar o espaço que não são mapas, né? Estão elas, globos e maquetes. Terceira, como foi produzido e o que representava o primeiro mapa. Tem que falar daquele mapa lá que a gente viu na aula, né? O primeiro mapa lá, feito de maneira rupestre, né, foi produzido a partir de argila cozida e talhada com pedra. Representava parte da Babilônia, né? Então os babilônios lá, muito tempo atrás, representaram, né, o seu espaço, né, parte do Vale do Seu Rio, lá, uma pequena parte da cidade deles, né, naquela pedra esculpida, certo? Então foi isso. Quarta questão, complete as frases abaixo, marcando a alternativa que preencha os espaços corretamente. Então, no período espaço, os cartógrafos produziam outro espaço que eram muito úteis para as viagens longas desse período, né? Então, que período era esse, pessoal? Aqui já está marcada, né? A letra B. Período das grandes navegações, né? 1500, século XIV. Mapas postulados, ou seja, mapas primitivos. Os primeiros mapas, né, tinham desenhos, tinha representações artísticas muito neles, não eram tão precisos, né? Começavam a ser precisos aí, certo? Então eram esses aí. Não era a letra A, nem a letra C e nem a letra D, só a letra B, certo? Correta é a letra B. Vamos para a quarta questão. Explique o que são os SIGs, né? Então a sigla SIG significa Sistemas de Informação Geográfica, né? Que são mapas modernos que unem fotos de satélite ou de avião também, né, e dados digitalizados de pesquisas científicas, né? Então, geógrafo, cartógrafo, outros cientistas vão estudar uma região, um local, um país, uma cidade, seja o que for, né? Estudar vários fenômenos humanos, naturais, né? Vão colocar cidades no computador, né? Então, o computador vai juntar tanto as fotos de satélite ou de avião, junto com esses dados formando mapas modernos, né? Um exemplo disso é o Google Earth, né? Que a gente vê na internet comum, né? Ele demonstra foto satélite, né? E lá tem várias coisas que você pode procurar, né? Inclusive restaurantes e outras coisas mais. Então esses são os siglas, os mapas mais modernos que existem. Quinto, observe o mapa abaixo e marca a alternativa que indique elementos dos mapas corretamente, né? Então a gente tem aqui um mapa que a gente viu lá no nosso slide da nossa apresentação, né? E temos que marcar quais são os 5 elementos dos mapas, né, fundamentais. Sem um deles, um mapa não é um mapa, né? Então temos o título, né, macro-regiões IBGE, a legenda ali do ladinho, mostrando, né, as regiões do Brasil. Coordenadas geográficas, aqui temos o norte geográfico, a escala embaixo dali do norte geográfico, né,
e a fonte ali, tudo gel, né? Quem fez o mapa, certo? Então, a correta é a letra D, né? Todas estão incorretas, certo? Agora nós vamos passar para a segunda semana, certo? Atividade de Geografia, no sexto ano, 3, mapas, né? Parte 2, legenda e escala. Primeira questão, explique com suas palavras o que as legendas dos mapas abaixo representam, né? Então, a letra A nós temos aqui a legenda do mapa A, né? Este mapa representa a altitude ou altura, né, do relevo do Brasil. O vermelho representa as maiores altitudes, já o azul representa os relevos mais baixos, né? E o verde os medianos, o amarelo também, né? Então, pessoal, esse é um mapa altimétrico comum, né? Com curvas de nível que tenta demonstrar a altura do relevo. Quanto mais as cores que são quentes, né, vermelho e amarelo, mais alto é. Quanto mais baixo, as cores são mais frias, verde e azul. Certo? Então é isso. Letra B, né? Cada cor do mapa representa uma região do IBGE, né? Por exemplo, o verde representa a região norte, certo? Aí a gente tem a de laranja a região nordeste, de azul a região sudeste, rosa a região sul, centro-oeste e amarelo, certo? Então esse mapa que demonstra as regiões, né? O Brasil regional, está ali no seu título. Letra C, temos esse mapa aqui da região nordeste, né? E a legenda representa, cada desenho no mapa representa uma atividade econômica, né? Por exemplo, o carro representa a indústria automotiva e outras mais, certo? Segunda, explique o que é a escala de um mapa, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que a escala aqui é aquela parte do mapa que demonstra, né? Que representa quantas vezes a realidade foi diminuída ou dividida para caber no mapa, certo? Então, a escala vai demonstrar de duas maneiras quantas vezes aquele mapa foi dividido matematicamente para caber naquela folha de papel, digitalmente como esse aqui, né? Ou no globo e tudo mais. Terceira, né? Que complementa a segunda. Quais são os dois tipos de escala? A escala é representada de duas formas. Em números, que é a escala numérica, né? Que aparece aqui de 1 para 5 milhões, né? E assim vai. E as imagens na escala gráfica, que aparece naquela régua, que a gente pode ver ali no mapa ali do lado, né? Aquela reguinha preta, certo? Esses são dois tipos de escala. Quarta, explique com suas palavras. Letra A. Quando a escala de um mapa é grande, né? Você quer saber quanto a escala do mapa é grande. Então, na escala grande, a realidade foi diminuída menos vezes. Por isso, representa um espaço menor, como bairros e ruas. Podemos ver mais detalhes nessas representações da realidade. Certo? Então é isso. A escala grande, pessoal, a gente vê a realidade maior. Então a gente vê ruas, bairros, né? A gente pode ver detalhes, a gente ainda pode ver prédios ou monumentos, coisas assim, certo? A escala grande. Ela é grande porque ela foi dividida várias vezes. Aquilo que foi dividido menos vezes, né, é maior. Letra B. Quando a escala de um mapa é pequena, na escala pequena a realidade foi dividida muitas e muitas vezes. Não podemos ver muitos detalhes. Representa países, continentes ou o mundo inteiro no mapa mundi, né, pessoal? Então, a escala maior, ou a escala pequena, desculpa, ela foi diminuída muitas e muitas vezes. Então, quanto mais a gente divide uma coisa, mais a gente diminui ela, né, menor ela fica. Por isso que a escala é pequena, né, a gente divide a realidade mais vezes, então ela representa coisas que na realidade são maiores, como continentes, países e o mundo, certo? Vamos passar agora para a terceira semana. Vamos lá. Mapas ainda, né, parte 3, tipos de mapas, né? Então, a primeira questão, explique com suas palavras o que são as seguintes representações do espaço geográfico. Primeiro, letra A, Atlas, né? O Atlas é um livro que agrupa vários tipos de mapas e informações adicionais e é chamado de Atlas, né? Então, o Atlas é um livro que tem muitos mapas sobre o mundo, né? Então, pessoal, quando eu falo com suas palavras, né, você pode escrever coisas parecidas, não precisa ser exatamente o que eu escrevi aí. Se você colocou alguma coisa parecida ou próxima, né, você está certo, tá? Letra B. Mapa Mundi é o mapa que busca representar toda a superfície da Terra, né? Bem simples, mapa mundi, né? Lembrar mundo, mapa do mundo, né? C. Planisfério é o mapa mundi com representação mais próxima do real, por isso possui as bordas arredondadas, né, pessoal? Então, planisfério é aquele mapa, né, que está no plano, mas mesmo assim procura representar a forma da Terra arredondada, né, para ficar mais próximo da realidade, para ocorrer menos distorções. Segunda, observe abaixo e explique o que é um geóide, né? Então a gente tem aqui a imagem do geóide, né? Duas imagens do geóide. E o que é o geóide, pessoal? Né? É a real forma da Terra, que não corresponde a uma esfera perfeita, mas sim a uma esfera com imperfeições, né? Parece toda amassada e achatada nos polos. Essa forma real chamada de geóide, né, pessoal? Então a forma da Terra é a forma geoidal, a forma de geóide.
Não exatamente é uma coisa redonda, né? Ela é esférica, mas ela tem imperfeições, certo? Esse é o geoide. Terceira, logo abaixo nós temos projeções cartográficas, porque toda a projeção da Terra ocorre distorções. Ele quer saber por que nas projeções cartográficas ocorrem distorções, né? Tem que a plana, a cônica e a cilíndrica, né? Então a real forma da Terra, pessoal, é esférica, como a gente pode ver, né? Ali na imagem aqui em cima. Mostra várias esferas, né? Projetando na primeira um cilindro, na segunda um cone e na última um plano, né? Forma de geóide, né? Quando tentamos representar essa forma, né, esférica em um plano, o tamanho e a distância dos objetos é modificada. Essas são as distorções, né, pessoal? Então, quando você vai representar uma coisa que é redonda, né, que é esférica, que é geoidal, num plano, você vai acabar esticando ela de alguma maneira, né? E vai acabar aumentando o tamanho de alguns países, de alguns continentes, aumentando a distância entre eles, diminuindo a distância entre eles, né? Então, por isso que ocorrem distorções. Todos os mapas têm distorções, não tem jeito, né? Se você quer representar uma coisa esférica no plano, vai ter distorção. Quarta, o mapa baixo é do tipo, né? Então tem aqui o mapa capitanias hereditárias do Brasil, né? Aí tem ali Espanha, Portugal, em cima mostrando todas as capitanias hereditárias que o Brasil já teve, né? Então é o mapa que demonstra o Brasil antes mesmo dele ser Brasil, né? Quando ele era uma colônia de Portugal, né? Então só pode ser a letra B, mapa histórico, né? Mapa político, só tem que demonstrar o Brasil como ele é hoje, né? Não é físico, porque não mostra nada de natureza, e sim divisões humanas. E populacional também não mostra nenhum tipo de população, tá? Então só pode ser mapa histórico, pessoal. Então aqui a gente vai encerrar nossa aula, mas antes, tá, pessoal? Vou pedir para vocês realizarem as atividades do livro, né? No dia de hoje, nosso livro que a gente usa na sala de aula, né? Geografia, sexto ano, as páginas 54, 66, 67, 68, né? Exceto a questão de número 5 da página 68, que não é para fazer, certo? Então faça exercícios que a gente pediu para vocês aí no livro, né? Na semana que vem a gente corrige eles, tá bom? Então, pessoal, consigo de casa para vocês fazerem em casa, todo mundo em casa. Então, é isso, pessoal. E até a próxima aula de geografia. Obrigado.